Continuando, a resolução das questões do concurso para o Corpo de Engenheiros da Marinha. Essa questão se trata da questão 4 da prova amarela do concurso de 2018. Vamos acompanhar o que fala esse problema. Considere o seguinte campo: f de x, y, z é igual às componentes 2xe é elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, 2yz é elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, az mais b vezes e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Se o campo acima é conservativo, então, e aqui temos alternativas para as incógnitas A e para as incógnitas B. E por se tratar de campos conservativos, vamos ver um breve resumo do assunto. Primeiramente, para testar se um campo é conservativo, temos alguns critérios que podem ser seguidos. Daí, seja o campo vetorial f de x, y, e aqui nesse nosso campo fictício, temos as componentes p de x, y na direção i e q de x, y na direção j, ou seja, é um campo no R2, se este atender derivada parcial de q em relação a x, ou seja, segunda componente em relação a x, e a derivada da primeira componente em relação a y, que é aqui, derivada de p em relação a y, essa igualdade, ou você pode verificar também tirando o rotacional do campo vetorial, e esse rotacional tem que ser nulo. Dessa forma, sendo conservativo, é um campo conservativo esse campo f de x, y, cuja integral independe do caminho de C. Em outras palavras, se deseja-se partir de um determinado ponto A a um ponto B, independe qual caminho vai ser tomado, a resposta das integrais de W1, W2 e W3 vão ser exatamente as mesmas. Um outro teste que pode ser feito é se é um campo conservativo, podemos admitir que o campo vetorial f de x, y possui uma função potencial f', tal que o campo f de x, y é igual ao gradiente de uma função f' de x, y. Isso daqui é e aqui logo na sequência temos a descrição do que se trata, teorema fundamental das integrais de linha. Ou seja, a integral de um campo conservativo é igual à integral do gradiente da sua função potencial, nesse caso f', de tal maneira que a resposta dessa integral é basicamente a própria função f' de x, y, que é a função potencial, substituindo os pontos no final menos o inicial, apenas isso. E um outro teste que pode ser feito e até comprovado é que, sendo um campo vetorial, a integral em um percurso fechado, que é a representação dessa integral com esse círculo ao centro da integral, vai ser igual a zero para qualquer que seja a curva gama fechada. Ok? Então, voltando para o nosso problema, se já se sabe que o campo é conservativo, podemos então tirar o rotacional de f de x, y, z e igualar a zero. Temos um rotacional nulo e com isso podemos encontrar algumas equações de tal maneira que podemos obter as respostas para A e B. E o primeiro passo do problema vai ser calcular o rotacional de f de x, y, z, igualar a zero esse rotacional, já que se trata de um campo conservativo. Sendo assim, o rotacional de f vai ser igual ao produto vetorial de nabla pelo campo vetorial f. Nada mais é do que, nas direções I e JK, vamos preencher essa matriz com o vetor nabla aqui no meio. O vetor nabla nada mais é que a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y e a derivada parcial em relação a z nessa ordem. Tá? E por fim, devemos completar a matriz com cada uma das componentes do campo vetorial f de x, y, z. No entanto, para ficar visualmente mais limpo aqui na tela e para você entender melhor, e até mesmo na prova, você não precisar reescrever cada uma dessas componentes, que ela é extensa até,
aqui dentro da matriz. Então, por todos esses motivos, vamos substituir cada uma das componentes pelas letras P, Q e R. Consequentemente, vamos incluí-las somente as letras aqui na matriz, P, Q e R. Nessa ordem, exatamente seguindo essa ordem, nas direções de I ou X, J e K. Ok? Para tirarmos esse determinante, vamos reescrever essa matriz. Vamos também reescrever as duas primeiras colunas. Vamos repetir e colocar nessa posição de tal maneira que nós possamos enxergar os produtos que vão ser originados a partir desse determinante. Ou seja, nas direções positivas, vamos realizar esses 3 produtos, que são basicamente, na direção I, você vai ter a derivada de R em relação a Y. Aqui na direção J, vai ter a derivada parcial de P em relação a Z. E aqui na direção K, vai ter a derivada parcial de Q em relação a X. E de modo similar, sendo que no sentido contrário, você vai ter resultados negativos para o mesmo tipo de produto. Analisando cada uma das componentes em separado, vai ficar mais fácil. Você vai ter menos chances de errar. Então, sugiro fazer dessa maneira. Vamos aqui fazer primeiro na direção I. Vamos analisar as componentes nos 2 sentidos, tanto aqui no sentido positivo, quanto no sentido negativo. Observe que eu vou multiplicar nesses 2 sentidos aqui. Então, no primeiro sentido, teremos que a derivada de R em relação a Y, isso daqui está na direção I, vai ser igual à derivada parcial de, aqui na direção Y, perceba, a derivada parcial de Q em relação a Z. E temos aqui essa igualdade. Também poderíamos representar de uma outra maneira, que é somar esse produto, que nada mais é do que este daqui, derivada parcial de R em relação a Y, menos a derivada parcial do outro produto e igualar a zero. Só que basta você trazer esse termo, que estaria do outro lado da igualdade, para o lado direito da igualdade, e assim você pode observar essa igualdade aqui descrita. Agora, vamos substituir essas componentes R e Q, porque pretendemos, obviamente, derivar esse termo e esse termo aqui, fazendo as substituições, as devidas substituições e as devidas derivadas. Perceba que ao derivar todo esse termo em relação a y, você somente tem y aqui no expoente do exponencial e. Dessa forma, repete-se o az mais b, e a derivada de e elevado a todo esse expoente é e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, multiplicado pela derivada do que tem dentro do parênteses, que é a derivada de y ao quadrado, ou seja, 2y. Da mesma maneira, vai derivar no outro lado da igualdade o termo aqui, só que agora em relação a z, e a derivada de todo esse termo em relação a z, nada mais é do que 2y vezes e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, já que a derivada de z vale 1. Então está aqui o desenvolvimento dessas derivadas, e perceba que podemos simplificar esse problema dessa maneira, cortando e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado e o 2y dos dois lados da igualdade. Dessa forma, chegamos à primeira equação aqui, como uma das equações que devemos analisar, e essa primeira vamos chamar de equação 1. Agora, na direção de J, vamos ter a derivada parcial. Vamos aqui, ó. Está aqui o J, seguindo essa reta aqui na transversal, em azul, sentido positivo, a derivada de P em relação a Z vai ser igual, no sentido oposto agora, também na direção de J, a derivada de R em relação a X. E é assim que nós reescrevemos isso, derivada de P em relação a Z, derivada parcial de R em relação a X. Substituindo, da mesma maneira que fizemos na direção I, as componentes P e R,
vamos ter essas derivadas parciais. Do lado esquerdo da igualdade, derivando o z, observe que só aparece o z aqui. Logo, quando você derivar toda essa componente, vai surgir um 2x vezes e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Já que a derivada de z é igual a 1. E do outro lado da igualdade, vamos derivar todo esse termo em relação a x. Desculpa. Uma vez que az mais b dentro desse parênteses não tem x, esse termo vai se repetir, já que se trata de um produto. Vai multiplicar pela derivada de e elevado ao x ao quadrado mais y ao quadrado, cuja derivada do exponencial vai ser ele próprio, vezes a derivada do que eu tenho dentro do expoente. E o dentro do expoente é entenda-se dentro do parênteses aqui. Portanto, a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado é 2x, está aqui o 2x. E da mesma maneira que fizemos anteriormente, vamos poder simplificar o e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, bem como podemos cortar o 2x em ambos os lados da igualdade. Sendo assim, resultamos numa segunda equação, que é 1 igual a z mais b, que ela é exatamente igual à nossa primeira equação, encontrada na direção I. E por fim, podemos verificar que a derivada, que a resposta das derivadas na direção K, nada mais vai ser do que a derivada de Q na direção de x, perceba, e no sentido oposto, temos a derivada de P em relação a y. E está aqui representado essas multiplicações que acabamos de descrever. E aqui fica um exercício para vocês observarem que essa é uma igualdade. Trata-se de 1 igual a 1, é uma verdade, mas também não acrescenta em nada ao problema. E como uma dica, estaria claro que vocês não precisariam realizar esse cálculo, já que buscamos apenas quais são as incógnitas A e B. E observe que os componentes Q e P, elas não possuem nenhuma dessas duas incógnitas. Então não faria sentido você realizar essas derivadas parciais aqui, até porque a própria resposta 1 igual a 1 já demonstra isso. Então vamos a um segundo passo, e esse segundo passo vai ser substituir um dos valores de A e B dentre as alternativas do problema nas equações 1 e 2, que são exatamente iguais, que é essa equação AZ mais B igual a 1. E essa, sem dúvida, é a maneira mais rápida e fácil de você resolver esse problema a partir de agora. Talvez até a única. Então, temos aqui todas as alternativas. O que é que você precisa comprovar aqui? Que quando a letra A for um desses termos aqui, a letra B, consequentemente, tem que ser a que se segue em cada uma das alternativas. Então, vamos fazer um teste para essa letra A, por exemplo. Quando A for igual a menos 1, a gente pega menos 1, substitui aqui no lugar de A e verifica se B vai ser igual a 0. Vamos ver isso. Então, menos 1 vezes Z mais B igual a 1. Isolando o B, teremos que o B vale 1 mais Z. E, de fato, 1 mais Z não necessariamente vai ser igual a 0, já que não podemos inferir que o Z vale menos 1, por exemplo. Então, a letra A não é uma alternativa, não é a resposta certa. Alternativa B. Também para A igual a menos 1, já sabemos que B é igual a 1 mais Z, então não seria necessário você trabalhar nessa alternativa de letra B, já que já sabia a resposta para B. Letra C. Quando A for igual a 0, aqui sim, vamos fazer essa análise. 0 vezes Z mais B igual a 1. Isolando B, teremos que B vale 1. Observe que não se trata da alternativa C, porém se trata da alternativa de letra E. Observe que A vale 0 e B vale 1. E a resposta que bate em as duas alternativas, as duas incógnitas, na verdade, é a alternativa de letra E. E essa é a resposta dessa questão 4 da prova de 2018.